Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Como no seu horário que vocês irão assistir esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. E a galera do segundo período na sala de ADS tem o quê? Segunda prova. Meu Jesus amado. E agora? Opa, a Bitcode está aí para poder ajudar vocês. Fizemos resuminho do assunto e vamos passar para vocês, tá bem? Deixa eu passar aqui. E vamos começar com dados e informação, coisas que já vimos no vídeo anterior, mas vamos rever, tá bom? Dados são os fatos brutos e informação. Eu pego esse dado, processo, organizo e deixo eles úteis. Então, dado, fato bruto, informação. Pego esses dados, organizo, processo, organizo e deixo ele relevante. Mas que bexiga é banco de dados? É justamente isso. O conjunto organizado e estruturado das informações. Banco de dados. Eu tenho lá os dados, eles foram organizados, estruturados, viraram informação. O conjunto disso é o meu banco. E esse banco, ele representa o nosso mundo real. Mais à frente, eu coloquei um exemplo de como se faz um esquema de uma oficina. Oficina é mundo real, cliente é mundo real. Como é que eu coloco isso dentro do banco? Vamos ver isso mais à frente. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. E esse itemzinho aqui ó, serve para armazenar e gerenciar a informação, é justamente isso daqui, tá? E eles podem ser, ficou boa essa seta, hein? Eles podem ser relacionais e não relacionais. Os relacionais, eles são tabulares, tabular, possuem linhas e colunas e os esquemas são pré-definidos. Linhas e colunas já totalmente ligadas ao tabular, né? São as tabelas. E os esquemas pré-definidos, eu faço uma estruturação nele para o que for inserido vai estar conforme essa estrutura, o que está sendo solicitado nessa estrutura. E aqui estão os exemplos dele, ó. MySQL, SQL Server, Oracle e por aí vai. E os não relacionais, os dados eles são flexíveis. A forma de organizar, de salvar, de mostrar é em forma de documento, em forma colunar, em forma de grafos e chave de valor. E esses dados eles são armazenados de forma fluida. Quais são os exemplos que eu trouxe aqui para vocês? Ó? Amazon e MongoDB. Sendo que a gente vai focar nos relacionais. Qual é a vantagem de um banco de dados? A colaboração. Tem multiusuários acessando em qualquer lugar, a qualquer horário. E essas informações são independentes. A forma de armazenar, de gerenciar é totalmente ágil. Um banco bem estruturado vai evitar redundância de dados. Tem um controle de acesso, restrições e integridades. Um DBA pode colocar quem vai ver o quê, quem vai fazer o quê. Por exemplo, fulano de Ná vai poder só dar um select na tabela cliente. É uma forma de controle e segurança desse banco. E quando não usar, por acaso, se estiverem ouvindo, só um parênteses, um ronco, minha pug está aqui embaixo, dormindo, em vez de estar assistindo aula, né? Quando não usar, a aplicação é muito simples, não tem tantas mudanças, é quase estática, vamos dizer assim, e não se tem muito usuário. O custo é elevado para implantar um banco de dados, então não se faz necessário usá-lo, tá? Quais são os tipos de modelos de dados que nós temos? Temos hierárquico, relacional, em rede e orientado a objeto. O hierárquico, o próprio nome já diz, é uma hierarquia. Relacional, eu vou relacionar uma tabela a outra. Orientado a objeto, meu foco vai estar no objeto. E em rede, ele representa justamente uma rede. Deixa eu seguir aqui. E quais são as categorias desse modelo? Nós temos a conceitual, a lógica e a física. A conceitual ela vai estar bem próxima da percepção do usuário, é a mais próxima que tem. A lógica é onde eu vou manipular esses dados, é a estrutura para manipulação. E a física é como eles estão guardados fisicamente, como ele foi armazenado de forma física. Outros conceitos tão importantes como dados e informação são instâncias e esquema. Instância é o que eu insiro dentro do meu banco. E esquema é a estrutura do meu banco, a estrutura de uma tabela, que vai influenciar justamente nas instâncias, essas inserções. Por que vai influenciar? Eu posso dizer que eu quero
que seja inserido um nome e que só tenha 50 caracteres. Então, ali eu só vou poder inserir letras e até 50 caracteres. Deixa eu passar minha imagem para cá, para poder ver esse exemplo aqui. Lembra que eu falei sobre a oficina? A oficina a gente tem praticamente como base cliente, veículo e serviço. Tem funcionário e outro, mas enfim, aqui eu trouxe cliente, veículo e serviço. O esquema é justamente como vai estar estruturada essa tabela. As tabelas do meu banco oficina, tá? Ó, eu vou querer nas colunas o ID de serviço. Esse ID de serviço ele tem que ser inteiro, ele vai ser uma chave primária e vai ser um identificador único. Afinal, é uma chave primária ID. Nome vai ser outra coluna que vai receber texto. E aqui eu estou descrevendo que é o nome do cliente. E assim vai. Telefone, e-mail, endereço. A mesma coisa aqui, para veículo. Eu tenho ID de veículo, ele vai ser um inteiro, vai ser uma chave primária, um identificador único. O que é que eu chamo a atenção aqui? Se vocês verem, eu tenho aqui, cliente ID. E aqui eu tenho também veículo ID. Essas duas são chaves estrangeiras. Por que são chaves estrangeiras? É a forma como elas vão se relacionar com a outra tabela. Cliente tem a ver, cliente ID tem a ver com a tabela cliente. Eu vou poder relacionar. E veículo ID tem a ver com a tabela veículo. Por isso elas são chaves estrangeiras. E instância, deixa eu jogar de novo para cá. Instâncias é o que eu vou inserir aí, ID de cliente. Estou dizendo que vai ser número. Aqui, a coluninha, ID do cliente. E aqui, número. Nome, estou dizendo que vai ser texto. João, Maria, Pedro. E aqui a coluna, nome. E assim sucessivamente. Ou seja, instância é tudo aquilo que eu insiro na minha tabela. Tá bem? No meu esquema. Vamos lá. E SGBD é o Sistema de Gerenciamento de Banco. Eu costumo brincar dizendo que é o seguinte, eu sou usuário, eu tenho um sistema mais à frente e o que vai fazer essa interação é justamente o SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Ele é um conjunto de programas que vai permitir eu criar, manter, enfim, manipular o banco de dados. E aí uma das bases é justamente aqui, o CRUD. Create, read, update, delete. Criar, escrever, atualizar e deletar dentro do banco, tá? E aí existem duas linguagens, a linguagem comercial e a linguagem formal. A linguagem comercial é o SQL, é o que a gente vai fazer ali dentro do banco, é a linguagem que a gente vai usar. Existe a DML, DDL, DCL e TCL, mas que bexiga é cada uma dessas? Bem simplesinho, DML, se liga na palavra aqui, manipulação, é justamente manipular, de forma como select, eu vou selecionar, update, eu vou atualizar, insert, eu vou inserir e delete, eu vou deletar. Isso tudo que é dados, eu estou manipulando esses dados. Já o DDL, se liga nessa palavra aqui, definição. Então, eu vou definir a estrutura daquela tabela, a estrutura daquele banco. Como? Create, alter, drop e truncate. Create, criar, alterar, drop e truncate. Eles apagam, mas existe uma diferençazinha. O drop apaga tudo, desde os dados até a estrutura. O truncate vai apagar somente os dados, a estrutura se mantém. Control, DCL. Eu vou me prender a control. Por quê? Controle, justamente o create e o revoke. Create será a criação, eu vou dar permissão para um usuário fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero que Diná tenha permissão a dar um select lá na tabela cliente. Então, vai ser através desse comando. Eu não quero. Então, o outro comando, tá? E TCL, a parte transacional. São as transações. Ou seja, o fim ou a volta ou salvar, por exemplo. Terminei lá, comentei, massa, finish. Deu algo errado. E agora? Rollback. Mas por que eu tenho rollback? Porque eu tenho salvo isso em algum canto
né? E aí eu consigo dar o rollback. Então, DML, DDL, DCL, TCL se prendam nessa palavra: manipulação, definição, controle e transações. E as linguagens formais. Para eu realizar isso aqui, ó, eu tenho que saber a linguagem formal. Eu tenho que saber quem? A bendita matemática. Por conta da álgebra e de cálculo. Inserir é um cálculo, unir é um cálculo. A própria tabela, se você analisar, é um produto cartesiano, ou seja, está tudo voltado a cálculo. Por isso que eu tenho que saber essas linguagens. Ó, a álgebra relacional é mais a operação, e o cálculo, o nome já diz, né? O que permite que o usuário especifique o que deseja, tá? E o dicionário de banco de dados? Dicionário de banco de dados, o próprio nome já diz. Dicionário, ele serve para quê? Direcionar, vai ter consultar, tirar dúvidas, enfim. É a explicação de todos os objetos do modelo que entidade e relacionamento. Tudo vai estar nesse dicionário de banco para a pessoa poder consultar. Enfim, essa é uma breve explicação das partes conceituais. Não que o próximo vídeo não seja conceitual, também vai ter o conceito, que vai ser as relações 1 para N, enfim. Nós vamos ver de forma prática, vamos ver sem conceito e vamos ver de forma prática. Para não ficar tão grande, eu preferi dividir em 2. Mas se liga aí, quem ainda não seguiu a gente no Instagram, tá perdendo tempo, hein? Vamos entrar aqui, ó, bit.codes, _ e se inscreve aí no nosso canal. Quem ainda não entrou, ó, @bitcodes2023. Esse material eu vou colocar disponível em forma de link, mas caso o link não funcione, pede lá no Instagram que eu mando para vocês, tá? Falou, galera, até a próxima, espero ter ajudado.